Olá, estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador, que é de responsabilidade da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, que fica aqui em Santa Luzia, Minas Gerais e na Grande Belo Horizonte. E nós vamos abordar aqui hoje um tema que é muito solicitado aqui para nós, é a reencarnação. A reencarnação, ela é uma doutrina, alguns cientistas, para evitar falar a palavra doutrina, eles estão usando o termo teoria da reencarnação. Outros têm usado fenômeno da reencarnação. Porque a reencarnação hoje não é mesmo só uma questão doutrinária, ligada às religiões, mas é uma questão também científica. Nós temos, por exemplo, a TVP, Terapia de Vivências Passadas, que é praticada por médicos, principalmente psiquiatras, neurologistas, e é muito praticada também por psicólogos. E qualquer profissional que quiser se especializar nessa área, é claro que ele tem que ser um indivíduo de um nível de instrução superior, é o mínimo que se pode exigir de alguém que se dedica a essa terapia, a essa TVP. Então, muitos médicos, não psiquiatras, não neurologistas e também que não são psicólogos, muitos médicos clínicos gerais e de outras especialidades, eles praticam a TVP, Terapia de Vivências Passadas. Antes se falava terapia de vidas passadas, mas para dar uma ideia de que também essa terapia trata de questões dessa própria vida nossa, por exemplo, da infância, algum trauma, alguma fobia da infância, dessa própria vida nossa, então também ela trata disso. Então, no lugar de vidas passadas, eles acharam melhor colocar vivências passadas, que abrangem as vidas passadas e abrange também essa própria vida presente em que nós estamos. E o importante é que vivências aí incluem também períodos passados dessa própria vida, não só de vidas anteriores. É isso que eles quiseram destacar. E também, alguns quiseram tirar essa conotação de doutrina, esse aspecto, vamos dizer, religioso. Então eles acharam melhor falar vivências passadas, porque vida passada é uma questão religiosa também. Então nós temos o budismo, defende a reencarnação, os hinduístas defendem a reencarnação, todas as religiões têm reencarnacionistas. O cristianismo no início era reencarnacionista. A reencarnação foi tirada do cristianismo no ano de 553, no Concílio Ecumênico de Constantinopla II, porque já havia havido um outro concílio em 381.
E esse de 553, então, é o segundo de Constantinopla, da cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul. Istambul, lá na Turquia. Inclusive aquela novela, Salve Jorge, fala em Istambul, às vezes, isso sai na novela, porque é uma cidade muito grande daquela região ali da Turquia, do Líbano. E então Istambul era Constantinopla antiga. E mais antigamente tinha um nome de Bizâncio. Bizâncio. Bom, isso não é tão importante. Então a reencarnação, ela no cristianismo primitivo, ou seja, durante 5 séculos e meio, ela fez parte do cristianismo. Os primeiros teólogos, as primeiras gerações do cristianismo foram reencarnacionistas. A igreja, então, veio a condenar a reencarnação só em 553. E, então, é uma questão ligada às religiões. E muitos não quiseram dar esse aspecto a essa questão, a essa ciência, porque hoje ela é estudada pelos, como eu disse, por indivíduos de outras, que às vezes nem religião tem, mas eles creem em Deus, creem no Espírito imortal e creem nas vidas passadas. Porque se o Espírito é imortal, vai durar para sempre, por que ele se encarnaria só uma vez aqui no planeta Terra? Como disse Voltaire, é mais surpreendente a primeira encarnação de um espírito aqui no mundo, no nosso planeta, ou no outro mundo, outro planeta, é mais surpreendente, é mais estranho acontecer ou ter acontecido a primeira encarnação do espírito do que a segunda, terceira, quarta e outras. Porque quando houve a primeira encarnação, o espírito não tinha nenhuma afinidade, nenhuma ligação aqui com o mundo físico. Então o que ele vem fazer aqui? Agora, quando ele vem a segunda vez, a terceira, já veio a primeira. Aí na segunda ele já tem laços aqui. Então é mais normal ele vir a segunda. Na terceira, em que ele vem, também com mais razão. Ele tem mais laços aqui com o planeta Terra, com a vida aqui. Então, muito surpreendente é quando ele veio a primeira vez. É um mistério para nós, mas é um mistério que não é um mistério assim confuso, muito difícil de a gente aceitar. Não, porque o Espírito tinha que vir a primeira vez encarnar-se. Ele teria que vir. Mas a primeira vez que ele veio, ele não tinha nenhum laço aqui com a Terra, nenhuma afinidade. Agora, quando ele reencarna, que é da segunda vez, que essa palavra ré, esse prefixo, de novo, outra vez. Então, quando ele veio na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta, etc., ele vem com mais razão por causa desses laços que já foram criados com a Terra, com a vida aqui na Terra. Então a reencarnação, ela hoje é científica, ela hoje está presente em todas as religiões, não que as religiões oficialmente a defenda, não,
Mas as pessoas, uma parte das pessoas, de todas as religiões, aceitam a reencarnação. Acham normal. Por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, oficialmente, hoje, não aceita a reencarnação, que ela condenou, como eu disse antes, no Concílio de Constantinopla, 553, e com a influência do imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Eles pressionaram muito para os bispos apoiarem, ou melhor, condenarem a reencarnação, atirarem a reencarnação do cristianismo. Então, o que acontece é que hoje a igreja não apoia mais a reencarnação, mas muitos católicos creem na reencarnação e a porcentagem é muito grande. Ela chega a 80% em algumas regiões, principalmente entre as pessoas mais esclarecidas, aquelas que leem muito, que têm um melhor nível de instrução e que não vão acreditando em tudo que os teólogos falam. Elas querem elas mesmas verem o preto no branco, como se diz. Então, essas pessoas que mais creem na reencarnação. Se a sua religião não aceita, mas eles aceitam por conta própria. Por quê? Porque muitas vezes esses indivíduos, muitos deles têm mais conhecimento do que os próprios padres, do que os próprios bispos, cardeais e até do que o Papa. Por quê? Porque são pessoas muito inteligentes e que leem, estudam e tiram as suas próprias conclusões. Então elas não vão aceitando porque o padre falou, o bispo falou. Não, elas não vão, como se diz, engolindo isso. Elas querem saber se é verdade ou não. Agora, quando a pessoa é uma pessoa muito simples, semi-analfabeta, ela geralmente aceita tudo que o líder religioso fala. E isso que eu estou dizendo dos padres vale também para os evangélicos, para os protestantes. E eu distingo protestante de evangélicos. Protestantes são aqueles que pertencem àquelas igrejas antigas. Por exemplo, luterana, presbiteriana, anglicana, metodista. E evangélicos são aqueles que pertencem a essas igrejas mais novas, que são criadas aí, todo dia surge uma nova. São milhares que existem no mundo inteiro. E eu estou falando de igrejas no sentido de correntes, correntes doutrinárias, e não de templos. Templos. Porque aí existem milhões. Então, muitas vezes a igreja, como há pouco tempo eu assistindo a um programa de TV, eu vi o repórter perguntar a um indivíduo: você crê na reencarnação? Aceita a reencarnação? Ele disse assim: não, porque a minha igreja não aceita. Quer dizer, não é porque ele pensa que ele faça reflexão sobre isso. Não é por isso que ele não crê, é só porque o pastor dele não crê. E por que o pastor dele não crê? E às vezes, no fundo, crê. Mas ele fala que não crê porque a reencarnação, ela prejudica os interesses dos pastores, dos padres, porque eles querem dizer que há uma vida só para fazer o indivíduo ser católico mesmo, para fazer o evangélico ser católico mesmo. Quer dizer, estar sempre presente lá no templo, nas igrejas.
eles querem isso. Agora, se falar que há reencarnação, o indivíduo, e é um erro isso, é até um erro, o indivíduo pode pensar assim, se eu não me salvar nessa vida, eu me salvo na outra, eu vou voltar, eu vou reencarnar. É um erro pensar assim. Mas a verdade é que nós voltamos sim, mesmo porque a misericórdia de Deus é infinita e não pode parar nunca. Então nós temos sim novas chances, ou então a misericórdia de Deus não é infinita. Mas então a reencarnação ela prejudica os interesses dos líderes religiosos. Então, por isso que são contrários a ela. Eu estudei para padre e eu já começava a acreditar na reencarnação antes de ser espírita. E por quê? Porque eu vi a reencarnação na Bíblia. Mas vamos ficando por aqui, estamos com o tempo esgotado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.